Vamos falar do Verdão. Mas é isso mesmo, né? O Palmeiras quebrou, entre aspas, esse tabuzinho, né, nas finais de Campeonato Paulista, e agora precisa quebrar um outro pequeno tabu, que é ser campeão paulista fora de casa nesse período de 7 finais consecutivas, né? Todos os outros 4 títulos que o Palmeiras conquistou foi dentro do Allianz Parque, com um jogo decisivo contra todos os rivais, né? Contra o Corinthians em 2020, contra a equipe do São Paulo em 22, o Santos em 24, e perde também fora de casa os únicos 2 também para rivais, São Paulo em 21 e Corinthians ano passado. O Palmeiras, neste momento, ainda está treinando na academia de futebol. A atividade começou no período da tarde, como já é uma tradição dentro do Palmeiras, até para os jogadores terem um tempo ali maior com a família, para levar a criançada na escola, né, dar uma moral para a patroa, para não ficar tudo nas costas da esposa dos jogadores. Então, os jogadores normalmente sexta-feira sempre treinam à tarde na academia de futebol do Palmeiras, e essa atividade será muito importante para o técnico Abel Ferreira já ter a confirmação se ele poderá utilizar o Vitor Roque entre os titulares, né? Já que o camisa 9 ficou no banco por causa das pancadas que tomou no Choque Rei contra o São Paulo, teve ali um problema no tornozelo, ontem ele só fez a recuperação física, mas a tendência é que hoje o Vitor Roque já tenha condições de trabalhar com o restante do grupo e principalmente ser titular no jogo contra... Congelou, travou. Como travou o ataque do Palmeiras sem Vitor Roque no primeiro jogo, ou não foi tão mal assim, Galvão? Não, mas ele faz falta, né? Não, claro que faz. O Palmeiras, eu discordo do Calil, né? O Calil entende que o Palmeiras não jogou bem. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, sim, a partida contra o Novo Horizontino. Pegou um adversário duro, muito difícil. O Novo Horizontino tem uma dupla de zaga e 2 volantes muito bons. Então, é o ponto forte da equipe de Novo Horizonte. É difícil mesmo entrar na defesa do Novo Horizontino. Mas é claro que a ausência do Vitor Roque, ela diminui o poder de fogo do ataque do Palmeiras, né? É o que eu tenho falado há muito tempo. O Palmeiras, ele pode ser campeão paulista no domingo. Todos nós concordamos que é o favorito. O Palmeiras vai continuar sendo apontado também como favorito nas disputas dos principais títulos ao longo do ano. Mas não pode dar uma dor de barriga nem no Flaco Lopes, nem no Vitor Roque. Em nenhum dos dois. Se eles ficarem um mês fora, acontecer alguma coisa com eles ficarem um mês fora, o Palmeiras não tem um jogador que faça o papel que eles fazem dentro do time do Palmeiras. Não tem. Eu acho assim, eu concordo que o Vitor Roque fez muita falta no jogo. O Vitor Roque está numa fase muito boa. Agora o Palmeiras tem que saber mudar de jeito de jogar. O Palmeiras tem o Arias. Se você tem o Arias, o Alan e você tem o Flaco Lopes na frente, você tem um baita ataque. E aí você muda um pouquinho a forma de jogar. Eu acho que você começa com Vitor e Flaco, porque é a dupla de ataque que eu também gosto assim. Daqui a pouco o Arias vai entrar no time. Aí quem vai sair eu não sei. Tem o Alan, tem o Maurício, o pessoal fala muito. Mas eu acho que quando você não tem um dos dois, ou até em jogos do Campeonato Brasileiro mais difíceis, você pode abrir mão de um dos dois para jogar com o Arias. Eu acho que dá para mudar um pouquinho o jeito de jogar e o Palmeiras continua sendo forte. Agora, uma dupla de ataque Vitor Roque e Flaco Lopes no futebol sul-americano é difícil de você achar, né? Muito bem. Antes do Calil comentar, até porque o Calil acha que o Palmeiras não jogou tão bem assim quanto o André Galvão. E o Belo... Eu achei que jogou super bem, mas jogou bem. Eu acho que jogar o Palmeiras... mal, acho que é um pouco de exagero, no meu entendimento. Claro, eu achei que eu tenho uma outra opinião. Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu acho que o Palmeiras foi melhor do que o Novo Horizontino, claramente melhor, sem ter jogado bem. Mas diga, Soler, concluindo aí o seu raciocínio, as suas informações, você falava do Vitor Roque quando deu uma congelada. Por sorte, o corte ficou legal, você ficou bonito no corte, no congelamento. Às vezes isso não acontece. Não congelou com a boca aberta, pelo menos, né? Mas vamos lá, Tomás. Então, essa expectativa, né, de hoje, o Vitor Roque já trabalhar, né, com o restante do grupo. Daqui a pouco o Palmeiras vai oficializar o que aconteceu lá na academia de futebol para que o camisa 9 seja o titular do ataque junto com o Flaco Lopes, né? E até por o Vitor Roque ter ido para o jogo como dúvida e foi descartada ali a possibilidade dele ser titular, o Abel Ferreira ele preferiu fazer a contenção de dano, ou seja, não mudar a forma de jogar como
bem disse Dodô, que ele poderia fazer isso, né? A gente sabe que o Abel é um treinador muito mais conservador, né? Um treinador que, para mudar taticamente o time do Palmeiras, ele demonstra aí que precisa de um tempo maior para fixar a ideia e depois realizar a alteração. Então, a tendência para domingo é de uma repetição praticamente de todo o time titular mais uma vez, com o Vitor Roque voltando aos 11 iniciais, mas com essa possibilidade, né, do John Arias, quem sabe, enfim, fazer a estreia dele como titular, porque o Abel foi questionado sobre essa questão na entrevista coletiva. Equipe do Novo Horizontino, eles jogam com uma linha de 5 defensores. Palmeiras não conseguiu achar passes para furar a defesa do Novo Horizontino. O outro jeito que você faz para abrir uma defesa é com a individualidade, com drible. Você só tinha um jogador de drible a favor do Palmeiras nessa partida, que era o garoto Alan, né? Então, o Palmeiras pode ser que para esse segundo jogo tenha o John Arias por ter essa característica de individualidade, algo que o Maurício não apresenta. Muito bem, o Dodô já cantou essa bola, Calil. John Arias para cima deles. Você escalaria o Arias e por que você acha que o Palmeiras não foi bem na quarta-feira? Porque, bom, vamos começar pela segunda parte, porque eu acho que eu esperava um Palmeiras criando mais oportunidades. Se você parar para pensar, nós tivemos o gol e a bola na trave do Alan, de oportunidades agudas, assim, que o Palmeiras, o goleiro Jordi, que para mim é fraco, não foi exigido. E para mim aceitou, hein? Aceitou o gol, exatamente. Mas ele fez uma defesa difícil no final do jogo, né? Fez. Aquele chute do Kelvin, que o Flávio Lopes toca para trás. Essa é uma terceira grande oportunidade. Jogada da partida. Teve essa aí também. Agora, ele, assim, o Palmeiras, ele não se impôs no jogo. Ele teve essa dificuldade, até o mapa de calor aqui da nossa transmissão mostrou, parecia um cinturão, assim, né? O Palmeiras não conseguia entrar na área do Novo Horizontino. Tudo bem, foi uma dificuldade que aconteceu mesmo, tanto é que o gol vem num chute longo, né? Num tiro de fora da área. Mas eu achei que jogadores importantes do Palmeiras produziram muito. O Alan não jogou bem, Maurício não jogou bem, Ramon Sousa não jogou bem, porque ele não joga nunca, né? E o Flávio Lopes praticamente teve que sustentar ali a condição ofensiva sozinho. Então o Vitor Roque também não entrou bem quando ele entrou no segundo tempo e não foi aquele jogador que a gente esperava. O Kelvin, o ponto esquerdo do Novo Horizontino deitou nele, né? Teve vários lances ali que ele levou vantagem. Gustavo Gomes, esse sim, sempre é muito bom. Piquerez, para mim, ainda está abaixo daquilo que ele já foi. Então eu acho que o Palmeiras não jogou bem. Eu esperava uma vitória de 3-0, por exemplo, que definiria o campeonato. Eu não achava que o campeonato seria definido domingo, como será? Porque 1-0 é uma vantagem muito pequena. Então eu esperava mais do Palmeiras. Acho que o Palmeiras, na minha visão, decepcionou na primeira partida. E o Arias? O Arias eu concordo com o Dodô. O Arias tem que jogar. Não só pelos valores que ele custou, mas porque falta um jogador ali. Por exemplo, ele poderia ter jogado no lugar do Ramon Sousa essa última partida. Mas ele não é agudo igual o Ramon Sousa. Não tem problema, ele trabalha a bola, ele vem buscar, ele ajuda. O Ramon Sousa é um jogador que tem mais velocidade, até mais ofensivo que o Arias, mas ele não joga bem. Tudo bem, ele até participou do gol, que ele matou a bola meio esquisita ali, né? Mas conseguiu servir o Flávio Lopes, mas ali o mérito foi do Flávio Lopes, que enxergou a possibilidade de chutar no gol, e o goleiro que falhou, concordo com o Tomás. Então eu esperava mais do Palmeiras, apenas isso. Acho que se o Palmeiras jogar dentro do normal, ele ganha, porque o Novo Horizontino, veja bem, Tomás, é um time muito bem armado, não há dúvida, é um time que se defende muito bem, mas o Novo Horizontino não tem um jogador que você fala lá, pô, tem que marcar esse cara, senão ele... Sabe, o Novo Horizontino é um time muito limitado. Ele chegou graças a um esquema de jogo, graças a ter decidido contra Santos e Palmeiras em casa, que foi o mérito... O Santos e Corinthians, desculpa. Em casa, que é o mérito dele, porque ele fez a melhor campanha. Mas dos times pequenos aí que chegaram em finais, o Novo Horizontino não é um time... Se você comparar, por exemplo, aquela vez com a Inter de Limeira era bem melhor, que ganhou do próprio Palmeiras. Se você comparar com o Guarani, que uma vez também ganhou do Palmeiras, se você comparar até com o Ituano, que ganhou do Santos, ou com o Água Santa, que chegou numa final também, é mais ou menos do mesmo nível do Água Santa, daquele Água Santa. Então,
Eu esperava que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo do Água Santa, mas depois tocou 4, né? Eu esperava que em casa o Palmeiras resolveria a parada, não conseguiu, vamos ver agora.